E aí, galera, beleza? Sou o professor Michel de Biologia. Estamos aqui agora para falar sobre um dos grupos primitivos que deram origem ao reino vegetal, que são as algas. Vamos classificá-las, organizá-las e entender um pouco da biodiversidade, dando ênfase àquilo que o vestibular cobra de vocês. Conhecimento geral aplicado ao dia a dia. O que a gente pode usar as algas, qual a importância de conhecermos as algas. Hoje em dia a gente pergunta, né? Para que eu tenho que estudar isso? Então, por que eu tenho que ter esse conhecimento? Então, como é que a gente define alga? No próximo slide, essa é a nossa primeira preocupação. Cuidado, algas não são plantas. Algas, apesar de serem mencionados como vegetais primitivos, eles estão em outro reino que não vegetal. Eles estão no reino protista. Os primeiros eucariontes, protoprimitivo, reino protista ou protoctista, inclui os protozoários e os protófitos ou algas. Todos aqui são eucariontes, algumas algas unicelulares, a maioria pluricelular, mas não tem tecido organizado. Quer dizer que todas as células fazem a mesma coisa. Se uma célula faz fotossíntese, todas fazem. Se uma célula armazena gases para flutuação, todas armazenam. Se uma célula forma gametas, todas formam. Então não tem divisão de trabalho. Isso os diferencia dos vegetais, porque vegetal tem tecido organizado. Nem toda planta tem tecido condutor, mas tecido tem. Vai ter epiderme, vai ter parênquima. Tem diferenciação para grupos de células realizando certos trabalhos. Beleza, a alga não tem isso. Todas as algas fazem fotossíntese, então tem nutrição autótrofa, produzem a própria matéria orgânica a partir de compostos inorgânicos do ambiente. E o principal pigmento que a gente vai encontrar neles é a clorofila em organelas chamadas cloroplastos, permitindo a absorção da energia luminosa para fazer fotossíntese. Vamos encontrar algas na água salgada e na água doce. Então no hábitat aquático marinho, oceanos, e no hábitat aquático dulcícola, água doce, rios, lagos, açudes. Beleza. Próximo slide, a gente dá uma olhada na diversidade das algas. E aí nós encontramos diversas algas diferentes, principalmente em relação agora à coloração. As algas verdes ou clorofíceas, que têm predominância de clorofila, todos aqui vão ter clorofila, mas podem apresentar outro pigmento acessório, e aí a mistura dessas cores vai dar outra aparência. As algas vermelhas, que além da clorofila têm um pigmento avermelhado, que é a ficoeritrina. As feofíceas, chamadas algas pardas ou marrons, além da clorofila tem xantofila ou fucoxantina, que é amarelado. A junção ao mesmo tempo, você observando pigmento amarelado com pigmento esverdeado, vai dar essa noção mais pardacenta das algas marrons. As crisofíceas, algas douradas, não é que elas têm tinta dourada, pelo amor de Deus, mas elas têm a parede celular com impregnação de sílica, então reflete muito a luz. Então, quando você olha no microscópio, essas algas microscópicas, elas brilham muito, por isso que dá uma ideia agora de que elas seriam douradas. Nós temos as pirrofíceas ou dinoflageladas, ou algas cor de fogo, as dinofíceas, que são responsáveis pelo fenômeno da maré vermelha. Essa é uma pegadinha famosa de vestibulares. Quem causa a maré vermelha, a mudança da coloração da água do mar, é o crescimento exagerado de algas microscópicas, dinofíceas, pirrofíceas. Não são as algas vermelhas, porque a alga vermelha mesmo é macrófita, é macroscópica, e todas as pirrofíceas são microscópicas. Nós temos as bacilariofíceas ou diatomáceas, que são dos principais componentes do fitoplâncton, junto com as clorofíceas. Fitoplâncton são aquelas algas microscópicas que renovam boa parte do oxigênio do planeta pela fotossíntese. E as euglenofíceas, que é uma briga danada, e o pessoal da zoologia fala que é protozoário, o pessoal da botânica fala que é alga, porque ela pode fazer fotossíntese durante o dia, porque ela tem cloroplasto, e à noite ela pode pegar matéria orgânica do ambiente quando ela não tem agora de fazer a fotossíntese na falta da luz. Então é uma briga danada. Mas, vamos falar da aula de algas, existe o grupo das euglenofíceas ou euglenas, que seriam microscópicas e flageladas. E aí no próximo slide, a gente organiza isso para estudo de vocês. Nossa, Michel, eu vou ter que decorar tudo isso? Não. Você precisa saber que existem vários grupos, alguns unicelulares, outros pluricelulares, alguns pluricelulares macroscópicos, que a gente consegue até ver olho nu, e nós encontramos variedade de pigmentos. Todos têm clorofila, sem dúvida, mas nós podemos ter xantofilas, fucoxantinas, que são amareladas, ficocianina, que é azulado, ficoeritrina, que é avermelhado, e assim vai. Podem apresentar amido ou óleo como substância de reserva, o que torna algumas até comestíveis, não todas. E na composição da parede celular, todos têm celulose, quase todos. Euglenofíceas não tem parede celular, cuidado, por isso que aquela briga se é protozoário ou se é alga. E as
Bacillariophyces e também as Chrysophyces podem apresentar agora depósito de silício agora na parede celular, o que as torna agora muito reflexivas para a luz, e aí você tem uma parede celular um pouquinho diferente com mineralização. Tá legal? Seguindo aqui, só para a gente dar uma olhada na biodiversidade, aqui à esquerda nós temos uma macrófita, uma alga macroscópica, que é a uva, do gênero uva, a uva SP, que é conhecida popularmente como alface do mar, não é comestível, e aqui do lado nós temos uma alga microscópica pluricelular filamentosa, que tem um cloroplasto apenas em espiral em cada célula, que é a alga Spirogyra, que é aquela que o Jorge Benjó fez a música lá nos anos 70, que já caiu até no vestibular, onde ele fala Spirogyra, não é Spirogyra, é um bichinho bonitinho que dá na água. Na verdade, esse bichinho bonitinho é uma alga e é uma alga microscópica, faz fotossíntese, produz oxigênio para o meio. Além disso, vale a pena chamar a atenção no próximo slide, nós temos o Sargassum, que são algas que chegam a vários metros de comprimento, ficam próximas à superfície e que formam o famoso Mar dos Sargassos no Triângulo das Bermudas, que já foi até obstáculo para caravelas durante o período das grandes navegações. Até tem um desenho do Johnny Quest que fala disso, mas eu vou denunciar a minha idade. E nós temos dinoflagelados microscópicos com um formato de parede celular bastante variado. Só para ter essa noção da biodiversidade, a gente fala agora, no próximo slide, sobre a importância das algas. Isso é que vocês não podem esquecer. Primeiro, algas microscópicas são os principais inovadores do O2 ambiental. E os seres microscópicos são levados pelo sabor das marés, fazem parte do plâncton. Aí nós temos o plâncton, micro-organismos, algas, microcrustáceos, larvas de peixes. As algas fazem fotossíntese, fitoplâncton. Larvas de peixes, microcrustáceos, são heterótrofos, zooplâncton. O fitoplâncton é o principal responsável pela renovação do O2 ambiental e está na base das cadeias alimentares. Então, o fitoplâncton serve de alimento para o zooplâncton para peixes menores para peixes maiores e assim vai. A maioria das cadeias alimentares marinhas, as comunidades marinhas, tem o início da cadeia alimentar num fitoplâncton, a não ser aquelas muito profundas, que aí vão ter outros organismos quimiosintetizantes lá embaixo. A maré vermelha, a gente vai falar depois até na aula de ecologia, é a alteração da coloração do mar pela proliferação excessiva de algas pirrofíceas, dinoflagelados. Não é alga vermelha. Essas algas são microscópicas, normalmente você não as vê. Mas quando você tem muito sal mineral chegando na água pela decomposição de dejetos industriais, de fezes humanas, de esgoto agora doméstico, isso chega e libera uma grande quantidade agora de fosfatos e nitratos que estimulam o crescimento rápido desses micro-organismos. É uma eutrofização. O excesso de nutrientes minerais disponíveis no meio leva à proliferação excessiva desses seres e altera a coloração da água. Aí tem um probleminha. Você começa a ter toxinas em excesso agora que vão matar boa parte da fauna marinha no local. Lá no Rio Grande do Sul, junto à Lagoa dos Patos, por exemplo, nós já tivemos perdas junto ao cultivo de moluscos, ao cultivo de camarões, porque de repente tem essa eutrofização, essas algas se formam em grande quantidade e as toxinas que liberam acabam matando esses animais que aí não vão ser mais próprios para consumo humano. Tá legal? E uma questão econômica, nós temos uma substância chamada agar, que é encontrada ao redor das algas que garante impermeabilização delas. Nós extraímos o agar para usar como meio de cultura em laboratório para crescer bactérias e fungos para estudo. Além disso, esses revestimentos impermeabilizantes podem ser usados como base agora para que façamos cremes hidratantes, shampoos, condicionadores que criam uma camada protetora evitando perda de água dos tecidos e dos cabelos e dos pelos. E também, é claro, a questão da culinária oriental. Diversas dessas algas são comestíveis e podem ser usadas frequentemente como fonte de alimento. Tudo bem? Tranquilinho, galerinha? Isso aqui é o que a gente tinha para falar sobre as algas, é só uma revisãozinha rápida. Obrigado pela atenção, até mais.